Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. O nosso cordial bom dia para quem nos vê de dia, boa tarde, quem nos assiste à tarde, boa noite. Você que entrou agora aí no seu site e nos vê à noite. Hoje o Cá Entre Nós está recepcionando ao vereador Maurício Delgado, do Partido Rede. E ele vai nos falar da sua reeleição, do projeto do seu novo mandato 2025-2028. E nós vamos bater um papo esclarecendo muita coisa. Principalmente a situação da não realização da festa do Mombo do Carnaval em Juiz de Fora. Maurício Delgado, bom dia. Bom dia, Roberto Desidério, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Prazer enorme mais uma vez estar aqui com você, principalmente porque hoje é um dos únicos canais de comunicação que tem coragem de falar com todos e todas sobre política. Parabéns, é um prazer enorme estar aqui com você novamente. O prazer é todo nosso receber você aqui, Maurício. Maurício, eu estou um pouco triste, melancólico, porque em Juiz de Fora, em 2025, não haverá o carnaval. E você já vem nos alertando, já conversou com o Ministério Público, já fez denúncia. À época, em 2023, no início de 2023, todos o chamavam, de caçador de encrenca, aquela coisa toda, que você era uma oposição. E hoje está aí a prova. Não haverá carnaval porque a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, a LIEJUF, a diretoria pediu licença por assuntos que só você vai nos relatar agora e que o povo de Juiz de Fora tem o direito de saber. Eu gostaria que você explanasse absolutamente tudo o que aconteceu até chegar a essa decisão do Ministério Público. É bom que a gente tenha essa oportunidade agora de estar conversando, porque muitas das vezes o tema ele é muito grandioso, são várias fases e pode passar desapercebido para as pessoas que estão assistindo. Mas o primeiro ponto que eu devo falar aqui nesse bate-papo com você e que as pessoas estão assistindo, que se tem uma pessoa que gosta de carnaval entre os 23 vereadores que estão nessa Câmara, essa pessoa sou eu. Eu sou um folião convicto, eu sou um apaixonado pelo carnaval de rua, principalmente para os desfiles de escola de samba. As pessoas que estão nos assistindo e não sabem, eu tenho sim uma ligação muito grande com a Juventude Imperial. Lidei dentro do barracão, antes de política. Gostava de levar a minha família, minha esposa e minhas filhas para estar ajudando a confecção do Carnaval de Rua de Juiz de Fora. Então, para aqueles que ficam tentando usurpar e passar informações levianas com a possibilidade de que o vereador Maurício não gosta do carnaval, que é um perseguidor do carnaval, pelo contrário, eu só o fiz e faço porque eu amo o carnaval. E eu acredito, Desidério, que Juiz de Fora tem muitas pessoas que amam o carnaval de Juiz de Fora. Saudosos carnavais de Juiz de Fora. Nós temos pessoas muito boas que amam esse carnaval, que poderiam estar à frente e na condução daquilo que é uma festa popular brasileira, mas que em Juiz de Fora, outroras, foi uma das festas que mais trouxeram renda financeira para Juiz de Fora, com a ocupação dos hotéis, com venda de bebida, com venda de alimento, o entretenimento que fazia e principalmente com a comoção popular que tinha, com a adesão de toda Juiz de Fora para estar na avenida assistindo os desfiles. Era a primeira atração turística da cidade. Eu lembro quando mais novo a gente esperava ansiosamente pelos desfiles de rua para ver qual a novidade, qual a escola, o que traria de novidade para a avenida. Então eu sou um amante. Quando assumi em 2020, era pandemia, a gente sabedor que não haveria o desfile por conta de todas as questões sanitárias. A gente procurou, e eu procurei a prefeita, fui até ela pessoalmente, na tentativa de fazer com que a gente pudesse pelo menos começar a estar tendo alguma movimentação a respeito do carnaval. Fizemos uma reunião, ela naquele momento falou para mim que queria voltar e retomar os desfiles, mas que naquele momento não havia possibilidade por conta da pandemia.
a gente entendeu e a gente foi tentando sempre traçar, né, algumas alternativas para que o carnaval voltasse a ser, ou que tentasse voltar a ser o que foi um dia, o que não é fácil. Já digo para vocês que estão ainda assistindo, que amam o carnaval igual eu amo, que não vai ser fácil a nossa retomada, ainda mais agora com o que aconteceu. E aí naquele momento a gente começou a pesquisar por que o carnaval estava de Juiz de Fora onde está. E as pessoas que estão à frente, estavam à frente, né, que comandavam o carnaval de Juiz de Fora, vamos se dizer assim, através daquela entidade, que é a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, conseguiram fazer com que o carnaval de Fora chegasse aonde está, muito por conta dessas pessoas. E aí, na tentativa de ajudar, a gente começou a conversar com algumas pessoas ligadas ao carnaval, com presidentes de escola de samba, e unanimemente aqueles mais sérios, aqueles que realmente gostam do carnaval, eram unânimes em dizer, olha, a Liga, a gente não tem a certeza e nem a outorga que é uma liga que olha para o carnaval realmente, a gente sente que é deficitária, a gente fica preocupado com os recursos. Na hora que fala isso, me chama a atenção e a gente fala, mas como assim? Recurso é recurso público. Naquele momento eu, como vereador, tinha que ter zelo por isso, e tenho zelo mesmo, e falei que não passaria em branco. A gente começou a colher algumas informações, e aí eis que veio o carnaval, né, de 23. Logo que acontece o carnaval, a gente viu e fomos contestados na Câmara, porque foi votado dentro da Câmara. Inclusive, outros pares tentaram retirar parte desse valor do carnaval, que seria votado na LDO, para outros setores, e eu fui um defensor que não mexesse no recurso do carnaval, pedi aos pares que não fizesse essa alteração. Teve pares que tiveram até uma indisposição comigo, falaram, mas o carnaval acabou, vai tirar recurso do carnaval. Eu falei, não, o carnaval acabou não, o carnaval vai recomeçar. É uma chance que a gente tem de recomeçar. Então, não vamos mexer no recurso do carnaval, vocês retiram de outras secretarias, mas do carnaval não. Eu não concordo, vou brigar até o final para que esse recurso seja repassado realmente para essa festa, que para mim é muito importante para a cidade. A gente conseguiu a aprovação do recurso que seria destinado para a FUNOFA, e a FUNOFA repassasse para a Liga. Nós ficamos de olho nessa transmissão de valores. Eis que acontece o carnaval, e logo que acontece o carnaval, algumas pessoas ligadas ao carnaval, que gostam e amam o carnaval, falaram, Maurício, você já teve a prestação de contas de carnaval de 2020? Eu falei, não, por quê? Falei, porque até hoje não teve a prestação de contas. Eu falei, como não teve? Nós já estamos quase chegando na indicação do carnaval de 24, não tem a prestação? Não. E foi aonde eu fiz um pedido de informação na Câmara Municipal de Juiz de Fora, pedindo que a FUNALFA nos apresentasse a prestação de contas, porque a gente já estava chegando na indicação de recurso para o carnaval subsequente. E eu, então, na Comissão de Finanças, com a matéria de aprovação do recurso de R$1 milhão, falei, olha, eu só vou liberar desde que me entreguem a prestação de contas do ano anterior. O que não tinha sido feito aqui naquele momento. Numa último dia de votação, lá em 23, para se discutir o recurso repassado para o ano seguinte, chegou na Câmara lá, né, vários vereadores, Maurício, você tem que liberar a matéria, porque senão não vai ter carnaval. Eu falei, não, é só prestar conta. E aí, eis que de uma hora repentina, através de vários contatos que nós tentamos fazer com que a secretária estivesse na Câmara para conversar conosco, pedimos audiência pública no qual não teve comparecimento da gestora, não teve comparecimento do presidente da Liga, que a gente precisava de conversar, inclusive este qual fez e divulgou nas suas redes alguns áudios me ameaçando. Eu tive que fazer ocorrência policial, tenho áudios gravados, está com a polícia, na qual ele fala que este vereador, não era para ser recebido nas comunidades do samba de fora, porque eu era contra o carnaval, totalmente, uma fala totalmente contrária de tudo que eu pego. Eu não tenho medo de andar nas comunidades que eu vou, mas eu tenho família e eu tinha que me preservar. Fui até a polícia, abri um boletim de ocorrência, mostrei os áudios, mostrei isso na Casa Legislativa para os vereadores naquele momento. E era o último dia de votação, eis que aparece na Câmara a secretária de governo, junto com a secretária da FUNALFA, com
uma prestação de contas com 2 livros com mais de 150 páginas cada um no dia da votação. E eu teria que liberar a matéria. E aí eu falei, olha, me empresta aí que eu vou dar uma olhada. Eu peguei a prestação, não dava tempo, fui para o meu gabinete e numa olhada superficial e rápida com o nosso advogado, né, ele pega, começa a folhear e fala, peraí, essa formatação aqui de prestação de contas é a mesma anterior. A mesma, como se você copiasse e colasse. Como se você tivesse feito assim, realização de 100 fantasias no valor de X. Até a escrita era a mesma. Como se você tivesse pegado ela no computador e somente mudado os valores. A gente começou com, peraí, primeiro que a formatação já está errada. Alguém fez essa prestação de contas. Ela não foi realmente produzida para aquelas pessoas que fizeram o carnaval. Alguém produziu isso aqui. Já está errado, por si só. Mas a gente não pode duvidar, temos que ir a fundo. Começamos a folhear isso no mesmo dia da votação, que as pessoas fiquem sabendo que isso aconteceu no dia. A gente começa a folhear e detectamos que, numa hora rápida, pegamos a primeira nota fiscal apresentada na prestação de contas. Esse meu advogado consultou, e aí qualquer pessoa pode consultar o CNPJ dessa possível empresa que prestaria serviço, né? Para quem não sabe, hoje a prestação e o envio de verba para a Liga, as escolas têm que apresentar 3 orçamentos. Então, desses 3 orçamentos que constavam lá numa primeira página de prestação de contas, uma das 3 notas que não foi a ganhadora do certame, mas que apresentou a nota, ele jogou o CNPJ e a firma estava inativa desde 1999. Então, se essa firma está inativa, ela não poderia nem apresentar a nota. Alguém colocou essa nota lá dentro de uma forma nem participar do certame, na verdade. Exatamente. Como é que a gestora da Funalfa, através dos seus advogados e quem analisou a prestação de contas, grava um vídeo, e está aí explícito nas redes sociais, eu mostro sempre esse vídeo, falando que a prestação de contas estava maravilhosa, que não tinha nenhum erro. Se ela tem pessoas técnicas competentes o suficiente para analisar, ela poderia ter visto isso, igual a gente de uma forma rápida, em minutos, detectou. Como que pode apresentar uma nota fria, entre aspas, porque não existe mais a empresa? E foi o que aconteceu. Eu nem terminei de ler, eu já voltei com essa prestação de contas e mostrei para os pares, olha, a prestação de contas não está correta. Nós vamos votar hoje o recurso para o carnaval subsequente, sabendo que isso aqui não está correto, a gente tem que investigar. E isso antes de entrar para a votação. E aí a própria secretária de governo estava lá e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês querem que vote hoje, eu não posso prejudicar a festa, que é a liberação do recurso. É isso? Mas está errado. Nós vamos fazer o seguinte, eu assino aqui como membro da Comissão de Finanças a liberação, vai ser votado, a gente vai aprovar o recurso, desde que eu entre antes com um pedido de CPI para a gente averiguar e analisar essa prestação que, no meu modo de ver, está errada. E se não tiver, eu sou o primeiro a subir aqui e pedir desculpa. É para isso que existe. Tem muita gente que fala assim, mas eu sou contra a CPI, porque é contra o governo e só quer fazer sensacionalismo. Não tem sensacionalismo nenhum. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi feita para analisar se existe ou não alguma irregularidade. Se não tiver, igual o mundo político fala terminar em pizza, termina em pizza. Mas a gente tem que analisar. E era a única forma jurídica e legal naquele momento que eu, como vereador, enxergava de analisar aquilo que eu estava vendo que poderia ter alguma irregularidade. E aí, foi unânime. Na hora que eu faço essa indagação, a secretária falou, concordo, pode entrar com o pedido agora. E aí eu precisava das 7 assinaturas e eu tive naquele momento 12. Eu falei, opa, nós vamos averiguar então. Agora nós vamos ter condição de investigar aqui na casa se houve ou não alguma irregularidade e eu não poderia atrapalhar a festa. Afinal de contas, os mesmos gestores do Carnaval de 23 seriam o Carnaval de 24. Né? O recurso, que naquele momento, na primeira, foi de 700 mil, de 23, o próximo seria de 1 milhão, para as mesmas pessoas, os mesmos gestores. O que era temeroso, mas a gente ia ter uma comissão para estar analisando se era ou não. Eu subo em plenário, faço o pedido da comissão, entrego a CPI numa sexta-feira, foi votado com 12 assinaturas, liberada a verba de 1 milhão para o Carnaval de 24. E eu saí de lá no final de semana e falei, olha, beleza, segunda-feira a gente começa já a preparar como é que vai ser feito aqui, criando aqui a comissão para instalando a CPI.
Chego na Câmara Municipal, ligo para nossa procuradora lá da Câmara, que é a doutora Cida. Doutora, eu queria já começar a conduzir, para a gente começar o trabalho. Falou, Maurício, mas tem uma novidade para você aí. Falei, novidade? Falei, você já olhou no sistema? Falei, não olhei no sistema, segunda-feira. Falei, então, você teve as assinaturas na sexta, mas os vereadores já te retiraram as assinaturas. Falei, retiraram as assinaturas? Só tem 3 assinaturas, só permanece 3, com 3 você não pode abrir a comissão parlamentar. Inclusive, esses nomes já estavam lançados no site da Câmara. Exatamente, eles assinaram lá publicamente. Que não deveria jamais. Dentro do regimento interno já houve aí um erro, porque eles assinaram ela virtualmente e retiraram as suas assinaturas. Eu procurei alguns pares, e aí eu não quero entrar no mérito individual de cada um, mas alguns que eu tenho um pouco mais de relacionamento, e para eles me disseram que a comissão havia mudado o rumo, que eu tinha falado que era a CPI do Carnaval e que um repórter teria dito no final de semana que a CPI era da Funalfa. E eu falei para ele que para mim nomenclatura pouco importa, vocês podem chamar a CPI do que vocês quiserem, até CPI do carro alegórico, desde que a gente investigue. E que isso não seria motivo para tirar, mas que eles teriam essa informação, que aí ia mudar, que ia investigar a Funal. Falei, cara, não é Funal, é sobre o Carnaval que nós estamos tratando. Enfim, retiraram as assinaturas. E o que me restou naquele momento, Desidério, e junto com nossos advogados, uma tristeza profunda. Isso frustra todo aquele trabalho que você faz, de ficar investigando. Nós fomos atrás das empresas e levantamos vários indícios. E a gente falou, olha, o que nos resta é procurar o Ministério Público. Eu tento evitar ao máximo. Acho que o Ministério Público já tem por si só as suas denúncias e investigações em vários setores da cidade, mas naquele momento era o que me restava. Eu peguei e fui ao Ministério Público, né? Levei todos os indícios que eu tinha e ela de prontidão, nem esperou, já saiu dali e já fez uma notificação, né, a Funalfa para que mandasse e enviasse essa prestação de contas. Ela ficou até muito surpresa porque quando chega a prestação de contas para ela, eles não tinham nem digitalizado a prestação de contas. A prestação de contas estava impressa. E a promotora na mesma falou, peraí, então vocês imprimiram a mesma prestação de contas anterior, mudando, não tem ela, não digitalizou, não existe isso no mundo hoje da digitalização, você não tem uma prestação de contas digitalizada? Não, ela era, né, física. 2 catatá falou, olha, eu vou precisar de tempo para analisar, enfim, a gente entregou lá a prestação para ela e aí eis que a gente foi acompanhando todo o processo. No decorrer do processo, a gente estava com o link disponível, ela abriu para que a gente pudesse acompanhar e as pessoas sabem, você é sabedor e aqueles amantes do carnaval sérios da cidade de fora sabem que hora nenhuma eu fiz o tão falado sensacionalismo, que eu poderia ter explorado isso politicamente e não o fiz, porque eu não achava justo naquele momento, porque a gente não tinha a certeza de nada. Eram indícios que estão sendo investigados até hoje. E aí a gente foi sempre prudente e ponderado para não levar isso para outro lado, para não explorar isso de forma alguma, nem mesmo política, o que seria até uma inversão de valores, porque se eu estou contestando o carnaval, se a festa pode sofrer algum dano, a responsabilidade seria minha. Exatamente. E eu não queria que isso acontecesse de forma alguma e não quero que aconteça, né? Volto a ressaltar que eu sou um amante e fique gravado que o meu sonho um dia, que a gente conseguisse retomar com os desfiles na saudosa Avenida Rio Branco, mesmo com todo o questionamento de interferência de trânsito, de sonorização. A gente hoje, com a capacidade que nós temos de avanços técnicos, de montar arquibancadas em 3 horas, de sonorização e ambiente serem reduzidas no espaço e horário que a gente tem, existem formas, somente ter coragem e a capacidade de exercer. Isso é um sonho. Sou mesmo saudosista, apaixonado pelo carnaval e ainda, se um dia eu tivesse a oportunidade, voltaria para a Avenida Rio Branco. Mas, enfim, não tenho esse poder, é um sonho somente, mesmo, é um sonho que eu tenho. Maurício prefeito 2008, né?
2028? 28 tá bom. É um sonho de folião que sou, sabe? Acho que é difícil mesmo, é muito difícil, mas é um sonho sim, de tanto que eu amo o carnaval. E eu acho que isso resgataria, e a gente pode falar mais no final, outras ideias que eu tenho para o carnaval, porque as pessoas acham que a gente só critica. Eu critico e aponto o lado contrário. Eu acho sempre válido isso, sabe, Desner? A gente que é político, assim, eu vou criticar a construção dessa estrada. Beleza, mas você está criticando e qual que seria correto? Eu gosto de criticar e dar o meu posicionamento do que seria correto. Perfeito. Criticar é fácil. Ser contra é muito fácil. Né? Mas ser contra e você dá o lado. Eu gosto de fazer isso. Pessoal, eu sou contrário e estou dando aqui o que eu acho que é correto. Se eu voto em alguma matéria contrária, eu voto e explico. Eu gosto de explicar a ele. Olha, eu não votei nisso, mas se fizesse dessa maneira, para mim funcionaria. É o que eu acho que tem que ser feito em toda oposição. Mas que não é hoje a realidade que a gente vive no nosso país. Mas voltando ao carnaval, a gente vai e segue o andamento do Ministério Público. Em meados de setembro de 23 e 24. Isso. A gente se depara com uma das arguições que a promotora fez de uma das pessoas que teria ido lá, e a gente ficou muito curioso em saber, porque ela fala assim que ela recebeu o dinheiro e que ela não teria feito o serviço, que ela devolveu o dinheiro. Ela fala isso numa arguição ao Ministério Público. Aí a gente falou, peraí, aqui tá a charada. Se ela devolveu para quem? Como? A gente viu, mas não tinha, fomos no Ministério Público. E lá nós, doutora, a senhora perguntou para essa pessoa, ela pegou, e é muita coisa mesmo, as pessoas se confundem, acham que o promotor vive somente de um processo. São vários. A gente teve lá lidando um pouco com a promotora, a gente viu o universo que é aquilo lá, é uma loucura. Não tem material humano para estar fazendo tudo, é ela mesmo, são poucas pessoas para estar tratando de uma cidade tão grande igual de fora, em vários casos, né? E aí, não só aqui, tem outras comarcas que agrupam aqui a promotoria. E aí a gente pegou e falou, promotor, a gente estava lendo lá, a senhora viu isso daqui sobre a devolução? Eu vi. A senhora chamou a atenção para a senhora? Chamou por quê? E a gente falou, olha, para quem que devolveu? Ela falou, mas como é que eu vou pedir? Ela falou assim, promotora, pegue os extratos bancários da Liga. A obrigação, já que ele recebeu da Liga, ele devolver para a Liga. E ela, na mesma hora, deu a pega, ela falou, opa, é agora. E despachou, pedindo à Liga que apresentasse os extratos. Por incrível que pareça, o dinheiro não foi devolvido para a conta da Liga. E aí agora é um outro processo, ele já está a caminho, que ela está tentando rastrear aonde está essa devolução. Dizer para aqueles que estavam à frente lá da Liga, que estão ainda, eu não entendi muito o que foi feito, né, da Liga agora, com essa licença, que no meu modo meu modo, tá? Estou falando Maurício, não resolve nada. Eles não tinham que ser licenciados, eles tinham que ser varridos da Liga, somente com a possibilidade de se fazer o que fizeram com o dinheiro público, se é que fizeram, né? Está em investigação ainda, está a caminho, mas vocês vão ser punidos se assim o fizeram, vocês podem ter certeza disso. O inquérito criminal já está aberto pela promotora, ela já fez a solicitação de devolução desses valores, fica em torno de R$160 mil, que a gente não sabe para onde foi, nem para quem foi, só que não foi gasto no carnaval, segundo o relato das pessoas que lá estiveram. Foi pro bolso de alguém. Prestaram contas. Então, isso ainda nós vamos acompanhar até o final. Tá? Eu, independente de ter no mandato ou não, eu como cidadão juiz-forano e um amante do carnaval, vou acompanhar até o final. E dizer para vocês que isso é a prestação de contas do carnaval de 23. Nós temos outras prestações de contas, que a gente não abriu mão, não. Inclusive, a promotora já está ciente disso. A gente está de olho, inclusive na prestação de 24, que ainda vai ser apresentada, né? Nós queremos estar de olho, porque foi dirigido pelas mesmas pessoas. Então, a gente tem que ter acesso a essa prestação de contas. Eis que a promotora, né, no final do ano passado, né, a gente esteve lá conversando com ela e falou, olha, eu não estou vendo maneira de acontecer o carnaval. E a gente tentou ainda conversar com ela, não, mas não pode fazer isso, porque se a senhora
não der condição de ser feito o carnaval, a gente pode estar matando, né, uma festa que a gente precisa dela em Juiz de Fora. Por incrível que pareça, Desidério, a indústria carnavalesca, por mais diluída e mais fraca que ela esteja hoje em Juiz de Fora, ela ainda envolve muitas pessoas. Tem muitas costureiras que vivem do carnaval, sabe? Tem muitas pessoas do ramo de alimentação que esperam ter o carnaval para vender o seu cachorro-quente, o seu hambúrguer, o seu churros, sua pipoca. Tem muitos vendedores de cerveja que vivem daquilo ali, os catadores de latinha, enfim, é todo um universo que a gente não tem ideia. Não é somente o folião que vai lá, desfila, que bebe sorvete e vai embora, não. A indústria, é isso que as pessoas têm que entender. Aquilo ali é um evento, é uma indústria, que, bem ou mal, se está mal feito ou não, cabe às pessoas que estão à frente das escolas e a FUNALFA, que é a responsável por fomentar a cultura de fora, dar condição para que melhore. É onde eu estou te falando, eu sou favorável, tem que melhorar. O recurso é bom, 1 milhão? Não, é pouco. Se eu sou o gestor, eu aumento. Agora, eu tenho que fiscalizar para onde vai o dinheiro e como vai ser feito. Ponto. As pessoas não se recordam não, mas tempos atrás, ainda sem a existência da Liga, nós tivemos ótimos carnavais. Inclusive os carnavais que eram, né, festejados pelo Brasil afora, aqui de fora, foram feitos sem a Liga. Foram feitas pela FUNALFA, enquanto gestão. Ela repassava o dinheiro para as escolas e exigia a prestação de contas através de chamamento público, através de carta de crédito com as indústrias. E aí, de uma hora para outra, criou-se a Liga, e eu acho que naquele momento foi assertiva, porque ela ficaria responsável por estar dando a estrutura para as escolas, mas que a gente viu que com essa gestão não funcionou. Esse é o ponto, ela não funcionou. Nós vamos agora, a gente se depara com a declaração do novo secretário de Cultura, né, que é da FUNALFA, falando que ele vai reestruturar o carnaval. Senhor Rogério de Freitas. Dizer para ele, aproveitando aqui o canal, que foi aprovado o recurso para as escolas de samba. Já que não vai haver desfile, nós queremos saber o que vai ser feito com esse recurso. Vocês vão repassar para as escolas para fomentar as escolas, que foi o que eu entendi na sua declaração lá. E o mais incrível é que a antiga gestora faz um vídeo falando que as contas estavam corretas. Ele grava um vídeo agora falando que realmente as contas não estavam corretas. Então, ele admite, enquanto gestor, hoje, que as contas estavam erradas. Espera aí, então a antiga secretária fez o vídeo e ela mentiu? E agora você vem falar público que estava errado, por isso que não vai ter o carnaval, que a gente vai reestruturar. Então, nós vamos acompanhar. Eu já pedi uma reunião com o senhor, a gente não foi atendido, porque eu queria saber qual era a proposta do carnaval, e aí volto àquilo que eu te falei da proposta. Eu quero tanto ajudar o carnaval, tanto que eu me dispus a procurá-lo agora no início e não fui atendido. Porque eu fiquei preocupado. Eu voltei na promotora, se as pessoas não sabem, pedi a ela, enquanto o denunciante daquela prestação de contas, que a gente tentasse de alguma maneira, Desidério, fazer com que esse recurso chegasse até as escolas. Foi eu quem, junto com alguns presidentes de escolas de samba, que eu não tenho nem contato, recebi dentro do meu gabinete, todos eles, e com eles falei, olha, a gente pode juntos ir no Ministério Público. Eu marco para vocês estarem lá conversando. Vamos tentar fazer com que o recurso chegue para vocês e vocês prestem conta do recurso, e aí sim autorizado pelo Ministério Público. O que a promotora mostrou lá juridicamente que não havia possibilidade, porque sem o chamamento público não havia tempo hábil. Esse chamamento leva algum tempo, uns 3 meses mais ou menos, para acontecer, o que nós já estamos aí em janeiro. A conversa foi feita no finalzinho de dezembro, não daria tempo de chegar o recurso para se fazer o carnaval, mas a gente tentou. E a minha conversa com ele, eu já vou até antecipar, porque ele não me recebeu, mas eu vou aproveitar o seu canal, porque eles acabam assistindo. Fala que não assiste o canal, mas assiste. Perfeito. Assiste. Perfeito. Então vai chegar neles lá, é tão importante, por isso que você tem que ter mesmo a sua relevância no meio político de fora. Porque falam que você não tem respaldo, que ninguém te ouve, que o seu canal dá... Mas todo mundo sabe
Todo mundo vai lá e olha lá o Desidério falando, todo mundo quer te processar, todo mundo fica querendo te espizinhar. Então vai chegar até eles esse vídeo, dizer para ele, que eu tentei procurar para dizer que eu, apaixonado que sou, tenho alternativa para o carnaval. Ele disse lá que vai tentar reestruturar as escolas. Por que não fazer agora? E aí é uma ideia que eu ia dar para ele, eu já vou falar aqui de público, e essa ideia não foi alimentada por mim, não. Eu converso com diversas pessoas do meio do carnaval que são muito responsáveis e amam também o carnaval. E aí eu posso citar vários nomes, que não são nem ligados a mim politicamente, senão as pessoas vão falar assim, lógico, não são não. A gente tem aí vários amantes realmente do carnaval, e aí posso citar aqui Márcio Moreno, Regis da Vila, Fábio, Boizinho, Ney Gerard, são pessoas que amam o carnaval. De Caio Rodrigues, né? Nosso querido Caio Rodrigues. Que poderiam contribuir para o carnaval. Se querem fazer uma festa para o folião, para o cidadão juiz-forano, que coloque pessoas que entendam do carnaval, que sentem na pele o que o povo sente, que a comunidade sente. O quanto é difícil fazer carnaval hoje em dia. Porque hoje em dia, com a globalização, a gente fica aí num misto de vários tipos, né? Hoje tem trio elétrico, carnaval baiano, carnaval de axé, carnaval de chachado, é o norte, é o nordeste, é funk, são as cidades vizinhas, que a gente perdeu um pouco do público para cidades que lançam blocos, e eu tenho certeza que se um dia a gente conseguir valorizar as escolas de samba, a gente vai trazer esse público ao redor para estar aqui em Juiz de Fora vendo as escolas novamente, porque a gente tem pessoas competentes aqui que lidam com o carnaval, e muito. Pessoas que hoje em dia estão se debandando para Três Rios, Lima Duarte, São João del Rei, até Rio de Janeiro. A gente agora, né, recentemente, tem vários compositores de Juiz de Fora que estão disputando finalistas de samba carioca. Por que não ficarem aqui? Eles são daqui, eles amam o carnaval aqui. Então a gente tem gente boa, e a ideia que eu queria dar para ele, para a gente tentar resgatar um pouco o carnaval, é quem sabe, né, já que ele tem o recurso e não vai ter o desfile, fazer com que as escolas apresentem. Eu fiz uma conta básica, eu perguntei outro dia quantas escolas hoje estavam aptas a desfilar em Juiz de Fora. São 12. Se 12 dessas escolas colocarem 50 ritmistas, que não é muito, 50 ritmistas, cada uma delas, vezes 12... 600. Você coloca 600 pessoas descendo o calçadão, com todos os ritmistas vestidos, caracterizados, com cada escola, cada estandarte que ela defende, para a gente estar passando. Eu duvido que não vai ser o maior bloco carnavalesco que Juiz de Fora já teve. Eu duvido. Eu desafio a qualquer outro bloco colocar mais gente do que esses 12 escolas, para a gente começar a realmente mostrar para as pessoas o quanto é gostoso escutar uma bateria de escola de samba, quanto você trazer o seu filho lá da comunidade que gosta de tocar o seu tantão, o seu tamborim, para a avenida. E, sim, são ideias que eu tenho, sabe, que eu queria conversar com ele, mas eu não tive essa oportunidade, tentei fazer contato, a gente não teve. Enfim, dizer para você, Desidério, que eu estou aqui e vou continuar cobrando, não parou, vocês estão achando que encerrou, não teve o carnaval, não teve o carnaval, mas a prestação de contas ainda não foi esclarecida, o inquérito ainda continua, ele está em aberto. Eu não vou descansar enquanto, se houver as irregularidades que até então a gente está observando que possa vir a ter, as pessoas responsáveis sejam punidas, mesmo, elas têm que ser punidas, criminalmente e civil, eles têm que ter a sua responsabilidade, não vão passar impune, não vão. Estou sabendo aí que pelos boatos da rua que eles estão sorridentes, né, que conseguiram fazer. Vocês sim, vocês conseguiram acabar com o carnaval. Vocês, na sua frieza e na falta de compaixão com aqueles que amam o carnaval, vocês conseguiram deixar que o carnaval desse ano não acontecesse. Vocês ficaram postergando um ano inteiro, né? Por que assim que foi denunciado lá atrás, em 23, vocês não entregaram o cargo? Mas se não tem nada, entrega para uma nova administração, faria o carnaval e seria feita aí a investigação. Mas não, vocês ficaram batendo o pé, segurando, até 2, 3 meses atrás, onde pediram licença. Inclusive, Maurício, nós temos que falar aqui, para que todas as pessoas saibam, os movimentos super estranhos das reuniões da Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora, que marcavam em determinado lugar às 17 horas
e depois mudava para outro lugar, e depois mudava para outro lugar e horário. Não queriam a participação democrática dos foliões. São muitas pessoas envolvidas com o carnaval, mas na verdade o que nós temos que dizer para você, a grosso modo, que o carnaval de 2025 não acontecerá porque houve desvio de dinheiro, falcatrua, pilantragem e uma relação promíscua da Funalfa com a Lia Juffe. E tudo isso está sendo apurado. Temos muita fé no mandato do vereador Maurício Delgado, temos muita fé na lisura, na boa vontade, na honradez da promotora, a doutora Daniele Vignoli. E tenho certeza absoluta que se a prefeita de Juiz de Fora tivesse um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de amor ao carnaval, um pouquinho de transparência, de vontade de lisura, não teríamos chegado ao ponto que chegou. Mas, ô Maurício, eu quero que você fale para a gente agora que existe agora uma nova proposta que a partir de 2025 haverá chamamento público, profissionalização, uma série de coisas que está sendo prometidas aí nas redes sociais. O que você pode falar para a gente que você está acompanhando isso de perto? Eu vi a declaração dele, né? Confesso para vocês, amantes do carnaval, opinião minha, que foi feito somente para tapar o sol com a peneira. Não vejo nenhum tipo de pessoas que realmente querem fazer o carnaval, pelo menos a grosso modo, que estão se movendo para que isso que ele falou lá de organização profissional aconteça. Acho que foi um modo de responder para as pessoas que amam o carnaval de verdade. Falou assim, não teve esse ano, mas para me dar um tempo para me organizar para o ano que vem, vou ver se vai dar. Essa é a verdadeira declaração que ele tinha que falar. E não, mas fizeram uma declaração dizendo que vai profissionalizar. Eu discordo, respeito muito o Rogério, tinha e tenho, né, muito respeito por ele, mas confesso que eu não enxergo de maneira alguma esse tipo de profissionalização do jeito que está hoje. Acho que pisar sapatinho bem baixinho, chamar as pessoas daqui de Juiz de Fora que gostam do carnaval e tem pessoas competentes que amam o carnaval para conversar, né, para essas pessoas começarem a iniciar novamente a possibilidade de se ter um carnaval digno. Eu fico incrédulo que a prefeitura chegou a divulgar uma nota numa reunião, a possibilidade de se ter um carnaval lá no bairro Barbosa Lage. Eu, naquele momento, eu fiquei muito surpreso, porque eu falei, mas isso veio da onde? Essa decisão veio de quê? Por que motivo? E aí não teve nem resposta, porque isso nem avançou. Eu cheguei a conversar com uma pessoa ligada à prefeitura, falando, não, mas ninguém falou isso não, ninguém divulgou isso foi feito numa reunião, uma possibilidade. Eu tenho na minha cabeça que eu acho que foi feito de propósito, para falar assim, desiste. Vão te levar lá para nada contra o Barbosa lá. Eu acho que carnaval pode ser feito em qualquer lugar. Depois ele está estruturado, você pode levar a festa para qualquer lugar. Se as escolas tivessem a estrutura que tinham antigamente, você pode levar o carnaval para outra cidade se quiser. Você prefeitura garantir logística, né? Não tem problema. Agora, do jeito que estava, de uma hora para outra, de repente, falou, vai ser no Barbosa lá. Se aqui pertinho não estava dando 300, 400 pessoas assistindo o carnaval, você vai levar para Barbosa lá, já é o contrário, nós temos que trazer para o coração da cidade. Eu sei e entendo que as dificuldades são muitas. Nós temos hospitais nas proximidades, nós temos a idade do juiz-forano, né, mais avançada, pessoas que não gostam do carnaval, e eu respeito essas pessoas. É questão de segurança. Mas a gente tem outros lugares, outras alternativas. Eu tenho outras alternativas para mostrar quando quiserem conversar, da onde poderia ser feito o carnaval, e muito bem feito. Mas isso é outra conversa que a gente tem que ter com pessoas que amam o carnaval. Eu não vou ficar alimentando pessoas que querem fazer política em cima do carnaval, que tem os aproveitadores de plantão que gostam de aproveitar dessas pessoas que são amantes do carnaval de uma forma até mesmo ingênua, que foi o que fizeram com essas pessoas para esse carnaval. No meu modo de avaliar, foi feito toda essa
essa construção de não ter o carnaval porque foi recomendado pelo Ministério Público, sabedor que desde o ano retrasado já havia essa possibilidade. Mas enfim, eu acho que a gente tem que avançar. Continuo falando que se forem conversar sobre o carnaval, eu tenho ideias, não sou um conhecedor nato, mas tenho pessoas e conheço pessoas que amam muito o carnaval de fora e que ficariam muito felizes se a gente tentasse retomar uma festa muito importante, economicamente falando, tá? Traz renda. Não fica vocês aí achando que a gente gasta dinheiro público com festa, não, porque ela traz renda. Pode não trazer para você que não gosta de samba, para você que está em casa e não gosta de curtir o carnaval. Mas para quem usa o carnaval e para a indústria que faz o carnaval, gera dinheiro e renda, emprego, melhoria na condição de vida das pessoas, para dinheiro investido na cidade de Juiz de Fora. É o que é mais importante citar. Temos as lojas que vendem material que outroras têm a condição de ofertar material para o carnaval de Juiz de Fora sim, igual era em outras épocas. Então o dinheiro circula aqui. E isso faz toda a diferença no município para tentar fazer com que o Juiz de Fora avance. A gente precisa de fazer com que o dinheiro gire aqui dentro. Perfeitamente. Senhor Rogério Freitas, que hoje é o diretor superintendente, o presidente da Funalfa, não tente fazer pedalada fiscal com o dinheiro da Funalfa que já foi aprovado para o Carnaval de 25. Não haverá o Carnaval em 26, se for aprovado mais recursos, que o Carnaval de 26 seja realizado, com a aprovação do Carnaval de 26 e de 25. Já conversei com 4 vereadores que estão de olho se o senhor ou a prefeita ou alguém do governo tentará fazer pedalada fiscal com recurso do Carnaval. Não tente fazer isso. Mas, Maurício, agora eu gostaria de saber do senhor que está aqui, que falasse para a gente a respeito da não participação do vereador Maurício Delgado nas comissões, presidente das comissões internas permanentes da Câmara Municipal. O que aconteceu? Por que o senhor não assumiu? Existe uma jogada do próprio governo em não deixá-lo assumir as comissões mais importantes, sabendo que o senhor, hoje, dos 23 vereadores, é o que mais fiscaliza o Poder Executivo. Lógico, nós temos o Melo, temos o Marlon, mas que trabalha mesmo com afinco na fiscalização do recurso é o senhor. Eu não quero nem levar para esse ponto. Eu costumo dizer que eu não gosto de pensar no que vem de maldade das pessoas. O que eu fico muito triste e entristecido é que nós temos a condição e a possibilidade de ter dentro das comissões uma igualdade, né? Igualdade essa, e as pessoas podem entender, de todas as comissões lá, a gente tem um misto e uma congruência de pessoas que estão muito ligadas ao governo, pessoas que são alinhadas com o governo e pessoas que automaticamente têm a sua independência ou são oposição. Eu te confesso que eu não me considero uma oposição, eu considero o meu mandato muito solo, ando sozinho e analiso e voto do jeito que eu quero votar. Já votei e voto muitas matérias com o governo, demais, acho que até mais, mas eu tenho o meu posicionamento e ficaria muito feliz que houvesse, igual houve quando eu assumi, a divisão na casa igualitária das comissões, né? Para as pessoas que não sabem, quando há a procura dos 23, né, agora, para estar sendo colocada nas comissões, e aí é democracia, uma democracia, vamos dizer assim, entre aspas, que não existiu, que é votado. É votado, se hoje o governo tem a maioria dos vereadores na casa, sobra para quem quer fazer realmente um mandato solo, ou de oposição, ou contrário àquilo que alguma pessoa pensa, nada. Porque se você pegar as comissões, né, as 23 comissões que existem lá, você vai ver que não tem ninguém que é contrário, ou, eu não diria nem contrário, aquele que quer fazer alguma coisa de diferença. Eu tenho algumas comissões que eu participei, né, tanto a de legislação quanto a de finanças, lá atrás, quando eles ainda não tinham
muita noção do que viria, e lá eu fiz presente nas comissões, que foi como membro e muito assertivo da minha parte, onde eu aprendi muito, tanto na de legislação quanto na de finanças, e que com o passar dos anos eles já não me deixaram mais fazer parte, e aí não me deixaram, bom se dizer, porque senão depois tem aqueles que, mas que você está se vitimizando. Não estou vitimizando nada, eu coloquei meu nome em todas elas, e eu perdi em todas elas, tá lá para quem quiser ver. Eu perdi a votação em todas, eu não me omiti em nenhuma delas, todas que eu quis participar eu participei, e a única que ainda me deixaram participar foi a do direito das pessoas com deficiência, que eu acho que eles não tiveram nem coragem, porque tentaram fazer isso na gestão passada, colocando uma pessoa do governo, e eu entreguei a comissão com a presença de reunião mensal, coisa que não acontecia há anos. Todo mês eu fazia reunião com todos os setores do direito da pessoa com deficiência, e eu acho que ficaram até com vergonha, porque eu larguei nos 3 anos na qual eu fui presidente, com 70 pessoas em cada reunião, e me falaram que depois que eu entreguei, teve uma reunião, teve 3 pessoas e não fizeram mais. Ficou 1 ano com o governo, teve uma reunião. Uma reunião. Nós tivemos 6 leis aprovadas em conjunto com o Conselho e com as pessoas da deficiência, projeto esse que eles, os deficientes, chegaram até nós e a gente conseguiu fazer valer. E esse 1 ano não teve mais nada. Eu acho que esse cara até com vergonha agora nesse novo mandato, que eu me candidatei, me propus como membro, e aí ele falou, opa, não, Maurício, se a gente deixar ele fora aí é um disparate total, porque, enfim, estou na comissão, não sou o presidente, né, o vereador novato que entrou lá falou que tem um trabalho antigo na área de ajuda às pessoas com deficiência, e eu falei, não, você pode conduzir a presidência, eu vou estar aqui, estou como membro da comissão, vou voltar com as reuniões, mesmo não sendo presidente, já vou instituir o calendário a partir de fevereiro, todos os meses reunião, já vou até aproveitar o seu canal para dizer para as entidades que lidam com as pessoas com deficiência, para aquelas pessoas com deficiência, que nós vamos voltar com as reuniões mensais a partir de fevereiro, aberta na Câmara Municipal para vocês estarem presentes, que é lá que a gente discute o seu direito, é lá que a gente discute as necessidades e anseios de uma população que não é ouvida, nem escutada, nem vista com olhos na nossa cidade. Então acho que aí eles ficaram, né, e aí eu entrei como membro desta comissão, mas da de legislação, justiça, enfim, agropecuária, as outras, a gente não teve a aclamação dos pares, nós ficamos fora, tá bom, vamos para frente. O mandato meu ainda está em vigência, a gente está começando o mandato, vamos conduzir da mesma maneira, né, falando a verdade para a população, aqueles que me procuram no gabinete, e eu estou lá para atender vocês, mas sempre falando a verdade, não faço parte da tão falada base do governo, então certos serviços de obrigação do município, que muitas das vezes existe a ponte do vereador, e eu aviso para as pessoas que eu não tenho essa ponte, né? Eu não tenho essa facilidade de estar lidando com o governo, mas que eu estou lá para defender o seu direito. Então, direito dado e concedido é obrigação do vereador defender, estou lá para isso, vou continuar fazendo isso no meu mandato, apesar de todas as adversidades políticas que a gente tem visto, né? Com os meus anseios e o meu lado crítico da política que eu tenho por mim como pessoa, como cidadão e agora como legislador que sou, mas eu vou continuar até onde eu aguentar, né? Onde a minha saúde mental aguentar, onde a minha saúde física aguentar, eu vou levando o mandato, estou lá para isso. As pessoas que confiarem em mim sabem que podem contar com uma pessoa que vai dedicar de corpo e alma e entregar de corpo e alma, até mesmo sangrando na minha carne, né, toda a minha vontade de fazer a diferença. E é para isso que eu acho que eu fui conduzido e reeleito, né? Logicamente que com Deus eu sou temente a Ele, Ele sabe de todas as coisas, e a gente vai levar até onde a gente conseguir. Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Os senhores ficarão agora com as considerações finais do vereador Maurício Delgado, do Partido Rede. Porém, eu gostaria de fazer só um parêntese aqui. Maurício Delgado é um gentleman, um cavalheiro, um homem educado,
E, na verdade, ele segura muito para não expressar o que acontece no parlamento quando o parlamento tem a influência total do Poder Executivo. É um massacre. Vereadores da base do governo não votam no Maurício Delgado para não assumir a presidência da Comissão de Finanças, é porque tudo isso envolve troca de cargos comissionados. Ele não quer falar, mas eu posso falar porque eu não dependo do governo. Eu não dependo da prefeita nem da secretária que manda na prefeitura, do atual secretário de governo. O que está acontecendo em Juiz de Fora, me desculpem a expressão aos senhores, que os senhores não merecem ouvir, mas eu vou dizer, é uma patifaria, uma relação que não conduz a lugar nenhum. Esta relação promíscua do governo com a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Precisa rever, o povo de Juiz de Fora tem que decidir em qual vereador deverá votar para representá-lo na Câmara, porque aquilo ali virou um balcão de negócios, Um forte abraço, fiquem os senhores agora com as considerações finais do vereador Maurício Delgado. Desculpe, Maurício, o desabafo, mas eu gosto de fazer, porque eu gosto que os nossos internautas saibam tudo o que acontece na Câmara Municipal, porque aquilo ali é um circo. É muito bonitinho, é muito engraçadinho, mas o que acontece nos bastidores e naquele café, só Deus sabe. Fica à vontade, Maurício. Bom, eu não vou nem entrar nessa seara sua, é o seu ponto de vista. Eu só queria dizer aqui, para ir aproveitando o seu canal, para agradecer, né? E eu não posso deixar de passar em branco, agradecer a rede que me deu a oportunidade, né, de estar vindo candidato, porque se não fosse a rede, eu sei que eu encontraria muitas dificuldades de achar uma casa, né, casa que eu digo um partido. Eu naquele momento estava sem partido e a rede, né, até mesmo com um pouco de influência sua, abriu as portas. Então agradecer a essas pessoas que me receberam lá naquele momento, onde todo mundo, né, falava que era uma loucura, que não iria fazer nenhum e se fizesse poderia ser a candidata que estava compondo a federação, enfim. Então a rede me deu essa oportunidade, eu sou muito grato a eles mesmo. Nós temos até a convenção, aproveitando a oportunidade do seu canal, a convenção agora dia 18, né, 8 horas da manhã, a convenção municipal. Eu vou estar lá. Será onde? Será no Grajaú, Rua Nossa Senhora do Líbano, número 123. 123. O senhor está convidado, o internauta. Todos convidados, a gente vai estar lá recebendo, né, as pessoas do partido para estar formatando, né, um novo mandato aí do diretório municipal e para a gente partir para o estadual e para o federal. E de que horas a que horas, Maurício? Início às 8, né, com previsão de término às 9. Perfeito. A gente vai fazer no domingo bem cedinho. E agradecer, né, também, né, a minha família, foi fundamental nessa minha nova jornada. Foi através de uma conversa com eles que a gente, né, aceitou vir candidato novamente. Agradecer pela força de todos os familiares, todos os amigos que participaram da nossa campanha, dizer para a população de Juiz de Fora que realmente eu estou lá, né, e aí vocês podem fazer a avaliação que vocês quiserem, para me doar, sabe? Eu estou tirando uma parte de anos da minha vida para me dedicar realmente a vocês, de corpo e alma mesmo, sem intuito nenhum. Quem me conhece, quem lida comigo no meu dia a dia e me conhece há vários anos, sabe o quanto é doloroso para mim muitas das vezes estar no meio político, né? Para quem não sabe, eu venho lá da formação lá do comércio, lá de alimentação, é aquilo que eu sei fazer. E aí eu fui ingresso no meio político há 4 anos atrás e agora eu novamente estou lá, mas ainda sinto o incômodo natural de estar no meio político, mas eu estou tentando me adaptar, tenho tentado ler, aprender a gestão pública na sua complexidade que as mudanças e alterações que a política vem sofrendo com o passar dos anos, né? É um aprendizado diário meu, comigo mesmo, de tentar me entender para fazer com que o meu entendimento
possa ser esclarecido para as pessoas, que as pessoas passem a conhecer um pouco mais do Maurício. E é isso. Dizer que eu tô lá para isso, vou continuar fazendo e pensando aquilo que eu acredito, mesmo sabendo que é difícil, que mesmo sabendo que aquele saudosista político que eu tenho na minha pessoa muito fatalmente pode ser fracassado no meu político, mas eu não me preocupo com isso, poder não me comete mesmo, mas enquanto lá eu estiver, eu vou fazer aquilo que eu acredito. Eu vou tentar ajudar sempre a qualquer um que eu possa ajudar. É o meu jeito, eu não vou mudar, o sistema não vai me corromper, o sistema não vai fazer eu me adaptar a ele, é ao contrário, é a minha verdade, é aquilo que eu acredito, é no meu sonho e no meu modo de pensar que eu vou sempre levar adiante. Agradecer a você, ao canal, estou sempre à disposição, é um prazer enorme estar conversando, porque, volto a ressaltar, falam que não escutam, mas fica todo mundo esperando a sua entrevista semanal e nos bastidores e nos comentários, você viu o que o cara falou? Não tem coragem de falar que assistiu, mas assiste. Então, parabéns, continue firme, resiliência sempre. E uma frase que eu falo sempre para as pessoas: viver é melhor que estar vivo. Então viva. Parabéns. Muito obrigado, Continue assim. Maurício. Muito obrigado pela sua presença aqui no Cá Entre Nós. Eu que E agradeço. agora, aqui, apertando a mão do Maurição aqui, eu já estou lançando um convite aqui. Vereador Sargento Melo Casal e vereadora Roberta Lopes estão ambos convidados a sentar aqui nesse banco do Maurício para bater um papo com a gente no Cá Entre Nós. Um forte abraço, que Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Felicidade Abraço. a todos. Até o próximo. Por que não vai ter desfile de escola de samba este ano em Juiz de Fora? Eu vou te explicar toda a verdade. Em setembro de 23, entrei com um pedido de informação sobre as despesas do Carnaval de 22. A Funalfa não me respondeu, mas gravou um vídeo falando que estava tudo certo. A prestação de contas está toda ok, tudo kit, tudo resolvido. Em dezembro de 23, chegou uma solicitação de R$1 milhão para a realização do Carnaval de 24, através da Liga das Escolas de Samba. Como membro da Comissão de Finanças, condicionei liberar o recurso para o Carnaval do ano passado, mediante a apresentação da prestação de contas de 23. Diante de tal exigência, a Funalfa apresentou a prestação de contas, que numa breve análise apresentou várias irregularidades. Falta de orçamento, orçamento emitido por empresas que já não existiam mais. Foi por isso que propus a CPI do Carnaval, que chegou a ter 12 assinaturas, mas por poucos dias ficou com apenas 3, inviabilizando a abertura da CPI. Como não era mais possível seguir com a CPI do Carnaval por falta de assinaturas, em janeiro de 24 comuniquei as irregularidades ao Ministério Público, que abriu a investigação do caso. Em setembro de 24, identifiquei que o dinheiro que havia sido destinado ao Carnaval foi transferido para contas diferentes da do convênio e fiz nova comunicação ao Ministério Público. Em novembro do ano passado, o Ministério Público recomendou à Funalfa que abrisse um procedimento administrativo para apurar a conduta da Liga das Escolas de Samba e que o município não repassasse mais dinheiro para a Liga até resolver a questão, e que novos repasses fossem feitos através de chamamento público. Agora, no dia 8, o atual diretor da Funalfa confirmou que há impedimentos para a Liga das Escolas de Samba receber recurso por recomendação do Ministério Público, movido por mim. É importante dizer que este ano nós enfrentamos muitas dificuldades em relação a tempo hábil para poder colocar o desfile de escola de samba na rua, em função de vários problemas que aconteceram relativo à questão de alguns impedimentos que a Liga teve que enfrentar em relação ao seu processo interno, em relação à questão que envolve o Ministério Público. Fica a promessa que o Carnaval vai ser organizado e que as escolas de samba terão mais tempo para organizar seus desfiles ao longo do ano. Assim, teremos a festa que todos nós, amantes do Carnaval, queremos. Por fim, temos que continuar atuando junto ao Ministério Público para acompanhar o que foi feito com R$1.700.000 que foram destinados para a Liga das Escolas de Samba. Cobrar a devolução dos recursos que foram extraviados,
bem como a punição dos responsáveis.